Olá, muito bem-vindo ao Estilo e Saúde, seu espaço aqui na Record News para falar sobre qualidade de vida. Como superar uma decepção amorosa? Será que existe algum segredo para passar por essa situação difícil de uma forma positiva? Quais as lições que podemos aprender num momento de dor? Quem está aqui comigo e fala sobre o tema é a consultora em desenvolvimento humano Eliana Barbosa, autora do livro Acordando para a Vida e Cara a Cara com Alguém Muito Especial. Mas antes da nossa conversa, eu convido você a assistir a uma reportagem. Vamos lá? Juvencio e Marielina estão juntos há 7 anos. Mas o casal não consegue viver em paz. Eles são atormentados pela ex-mulher de Juvencio, com quem ele teve um filho e foi casado durante 19 anos. Ela já veio várias vezes aqui na minha porta, ela já tentou agredir a minha companheira, Maria, que é minha atual esposa hoje. Ela já me agrediu fisicamente aqui na porta da minha casa. O celular de Juvencio tem mais de 50 ligações feitas por ela. Você foi incapaz de arrumar um homem só para você. Faz ligação pro meu celular, faz ligação aqui para casa. Mas na maioria das vezes ela não vem pedir nada, não vem falar nada. Ela vem irritar mesmo, xingar, brigar. Durante a entrevista, mais uma ligação. Ela? Você não presta, você é uma cadela sem vergonha. Burra, idiota, retardada. A ex-mulher de Juvencio também faz sérias ameaças. O nome dela não será revelado para evitar constrangimentos. A gente queria saber se você gostaria de dar entrevista. Gostaria, sim. Ela admitiu que atormenta a vida do casal. Ligo e eu falei que vou infernizar a vida deles enquanto eu viver, porque eu fui casada há 19 anos com ele e ela foi amante dele 19 anos. Sim. Eu acabei surtando, fiquei doente, fui internada, tomo um monte de remédios. Não estamos falando de um amor, estamos falando de uma possessão, né? De uma pessoa muito rígida, de uma pessoa fixa, que tende a ter uma dificuldade muito grande de lidar com essa perda. Então isso vai caracterizar exatamente essa condição aí, até compulsiva, insistente, invasiva, de pressionar o outro, de levar o outro, de tentar buscar o outro. Não necessariamente para ter o outro, mas para como se fosse uma forma punitiva pelo abandono, por exemplo. O aposentado Juvencio deseja que a ex-mulher busque tratamento para que todos possam finalmente viver em paz. Eu gostaria que ela se tratasse, que ela se cuidasse e que ela fosse a mulher que ela era no passado, uma mulher boa. Não como ela está transformada agora, em ódio, em raiva, em ira. Que situação, né, Eliana? Bem-vinda ao Estilo e Saúde, viu? Prazer tê-la aqui. Como é que a gente faz para terminar um relacionamento que não seja dessa forma, né? Você vê ali um sofrimento envolvido para as 3 pessoas, né? Para esse homem, para essa atual mulher, para a ex-mulher que pelo jeito se sente traída. Uma situação bem complicada, né? Muito triste, porque essa ex-mulher, ela colocou muita expectativa nesse ex-marido. E por isso essa decepção tão grande, e por isso esse amor virou ódio. Porque para o amor virar ódio, basta uma pequena decepção, não é? Já começa a trincar esse amor e já vai virando ódio. Então, é muito triste e todos nós temos que ter esse preparo, estarmos preparados para isso e tomarmos cuidado. Porque quando a pessoa ama mais o outro do que a si mesmo, isso pode acontecer. E ela disse num trecho da entrevista, né? Eu faço isso, infernizo a vida deles e vou infernizar enquanto eu estiver viva. Quer dizer, é realmente um ódio, ela está cheia de ódio, ela está cheia de veneno dentro dela, isso, porque sentir ódio... com certeza atrapalha a vida dela também, e ela né, falou, Eliana? estou doente, eu surtei, eu tenho que viver tomando remédios. Ela pode até ter um infarto de repente, de tanto ódio. Quer dizer, ela se permitiu chegar nessa situação e ela não percebe que se ela não mudar, cada vez ela vai estar mais ainda no fundo do poço, porque não vai adiantar, o relacionamento acabou, a pessoa tem que aceitar. É isso que está faltando, tem que talvez, haver né? aceitação. Aceitação, né? Aceitação. Ninguém é dono de ninguém.
As pessoas precisam entender isso. Nós somos donos de nós mesmos, donos do nosso destino, donos da nossa vida. Mas as pessoas acham que são donas umas das outras. Isso é muito triste. Claro que é impossível falar numa decepção amorosa, no final de um relacionamento feliz, né? Aí é muito difícil. São poucas as pessoas que realmente terminam com uma amizade, com uma boa conversa. Mas quais são algumas dicas, Eliana, para que pelo menos, então, né, a gente chegue logo nessa fase de aceitação, entenda, quer dizer, saiba transformar o fim de um relacionamento, de repente, num começo de outro, no começo de uma nova vida, de uma nova fase? A pessoa precisa entender que, para ela aceitar, ela precisa entender que aquela situação toda, aquela desilusão que ela passou, na verdade foi ela que permitiu que chegasse àquele ponto. Porque às vezes a pessoa fala, o fulano me traiu. Coloca toda a responsabilidade no outro, né? Ele me traiu, eu perdi tantos anos me dedicando a esse relacionamento. Mas ela não percebe que já esse relacionamento, desde o começo, já tinha dado alguns sinais de fracasso. Mas ela quis ser cega, ela falava, não, mas ele vai mudar. Eu vou conseguir fazer com que ele mude. Isso, eu acho que toda mulher pensa isso, né, Eliana? Eu vou mudar. Pois é. Isso eu vou conseguir mudar, né? A gente é um tem essa ilusão erro do ser humano. É a gente achar não que muda vai... ninguém, não. né, Eliana? A gente só muda a gente mesmo. O dia que a gente perceber isso, que a gente não muda ninguém, a gente vai conquistar uma paz interna tão grande, sabe? Porque aí a gente vai ver assim, ou a gente aceita o outro como ele é, ou então a gente dá a Deus e vai viver a nossa vida. Claro. Entendeu? Sem essas amarras, sem ficar né? cobrando da pessoa. Você tem que ser diferente, você tem que mudar. Não, é muito ruim você também ficar forçando a barra. A pessoa é do jeito que é, ela muda se ela quiser. Agora, quando a gente começa a mudar a nossa forma de ser, a gente começa a perceber que todo o contexto vai mudando também. Tudo à nossa volta começa a mudar. Parece muita responsabilidade, mas é o único jeito, né? Não tem jeito. É tudo com a gente mesmo, Você né, sabe, Eliana? Tatiana, que na porta do meu quarto tem uma frase colada, e eu até coloco nos meus livros essa frase, que é assim, a declaração máxima, e que quando eu estou meio baixo astral, eu bato o olho ali e me coloco, sabe, no lugar de novo, que é o seguinte, eu declaro que saio da minha frente e paro de atrapalhar a mim mesma. Olha, porque que a verdade frase é legal. essa. Vou colocar no meu também. Porque é isso, a gente fica querendo jogar a culpa nos outros de tudo. Não está dando certo, é por causa disso. Não, é porque eu fico me sabotando, eu fico reclamando às vezes demais das coisas. Então, deixa eu sair da frente e reagir e começar a fazer as coisas acontecerem. Deixa eu não me atrapalhar, né, Eliana? Deixa eu ver o seu livro. Esse é o presente que eu trouxe para você. Obrigada, viu, Eliana? Deixa eu ver. Esse é o meu livro mais recente. Deixa eu mostrar aqui. Tem outros também, né, Eliana? Esse Acordando para a Vida livros. É o seu 4, né? Isso, quarto né? livro. Isso. Os outros, quais são os outros, títulos, Cara a Eliana? Cara, com alguém muito especial. O Enigma da Bota, que é um romance, e Dieta dos Símbolos. Que é sobre o quê? Que é um livro de dietas, É de dieta livrinho mesmo? de bolso, isso. Também Esse agora está fora de edição, se não me engano. Ele foi editado e revendido pela Avon em 2005. Que interessante. Escrevi Então em você parceria com meu Você vai marido. para várias áreas, né? Isso, Passa por vários... Esse é o meu primeiro livrinho. Eliana, é impressão minha ou nós mulheres sofremos mais com o fim dos relacionamentos? Ou são os homens que não demonstram? Como é que é essa história? Eu acredito que as mulheres sofrem mais. Primeiro porque são mais passionais, mais dramáticas, mas segundo porque mulher, ela se desdobra mais, ela se entrega mais aos relacionamentos, sabe? A mulher, ela é mais mãezona. E esse é o grande erro das mulheres nos relacionamentos. Quando ela começa a ser mãe num relacionamento amoroso, ela começa a perder o parceiro dela. E olha que é isso que os homens demonstram, né? Que eles querem uma mãe. Alguém que cuide. E se a gente cair, né? E a mulher fica se achando importante, ele precisa de mim para isso, precisa de mim para aquilo. E o homem, às vezes, por exemplo, um namorado, ele chega, a mulher às vezes fez um jantar esperando ele em casa, e ele chega na casa dele e fala, estou muito cansado, não vai dar para eu ir, você não quer vir para cá? E ela fica com peninha dele, junta tudo, as coisas gostosas que fez, e vai para lá, sabe? E achando que está fazendo o máximo. Está errado. Está errado, ela tinha que se valorizar, falar, mas eu também estou muito cansada. Que pena, amanhã eu vou acordar cedo. E vai dormir. O homem valoriza a mulher que se valoriza, a mulher que não abre mão da sua vida.
entendeu? Que a legal mulher que é essa independente dica, viu? emocionalmente. Mulheres estão todas prestando muita atenção, né? Eles fazem a gente imaginar que eles querem uma mãe, alguém para cuidar, mas não é isso, Eles né, aproveitam, Eliana? só que depois eles se interessam pela mulher que eles têm medo de perder, entendeu? Entendi. Essa mulher segura a atenção dos homens. Agora, essa mulher que eles têm certeza que vai estar sempre disponível, que é a mulher capaz, maravilhosa, que é a mulher que faz que tudo. estava preparada para sair com as amigas e ele telefona, vem ficar comigo, e ela larga tudo e vai ficar, essa perde a graça. Em pouco tempo perde a graça. E ela não percebe porque que de repente ele começa a fugir, começa a não querer mais encontrar. Vai perder. E a decepção amorosa vem e ela fica com raiva. Ah, mas eu nunca dou certo com homem nenhum. Ela tem que mudar, não é o homem que vai mudar. É a mulher. É a mulher. Adorei as dicas. Daqui a pouco tem mais, gente. O Estilo e Saúde vai para um rápido intervalo, mas já volta. Não saia daí, que você já viu que tem muita coisa boa, hein? Até daqui a pouco. Como superar uma decepção amorosa? Quem está aqui comigo hoje fala mais sobre o tema é a consultora em desenvolvimento humano, Eliana Barbosa. Eliana, a gente falou no outro bloco, então, né, dessa mania que as mulheres têm, né, de se entregar, de ser Mulher Maravilha, de querer ser mãe, né? Eu conheço algumas pessoas, e acho que todo mundo em casa também vai saber, tem algumas mulheres que elas viram o namorado ou o marido, né? Então, namora um cara que surfa, ela começa a surfar. Namora um cara que gosta de cozinha, ela começa a cozinhar, né? Então, assim, em cada momento da vida, se ela tá com um parceiro, ela tá diferente, né? Isso é positivo? Olha, desde que ela goste do que esteja fazendo, tudo bem. Aí é sinal de que ela é uma mulher eclética, desde que ela esteja se divertindo. Mas muitas não se divertem com isso. Vão ao futebol só porque querem agradar ao parceiro, né? Ficam lá assistindo horas e horas de futebol na televisão só porque querem agradar o parceiro. Se for só para querer agradar porque tem medo do abandono, péssimo. Se forem ficar falando sim, querendo dizer todo, não, né? Péssimo. Isso adoece a pessoa, sabe? Isso faz um mal danado para a pessoa. E é o que a gente vê acontecer. Isso a gente traz muito da nossa infância. Porque nós crescemos querendo agradar os nossos pais, os nossos professores, sermos os bonzinhos, sempre, né? da história. Então, para não ficarmos sozinhos, para não nos abandonarem. E a gente acaba sendo pessoas assim, que não sabem dizer não. Isso é muito verdade, né? A escola, as crianças são muito cruéis nesse sentido também, né? Você tem que ser igual, você tem que ser parecido, você tem que ser sempre bonzinho, não ser desprezado, né? A gente já traz isso desde lá da infância. E aí a gente fica com medo de dizer não para as pessoas, de desagradar. Quando você fala um não, às vezes você fica sentindo mal. E aí, num relacionamento amoroso, então, se a mulher ela for uma pessoa muito independente e colocar as posições dela, às vezes ela fala, ai meu Deus, será que eu vou perder esse homem tão maravilhoso? Porque às vezes no começo ele se mostra tão príncipe encantado, né? Quase sempre, e às vezes né? depois vira um sapo. Então é preciso que a mulher aprenda a fazer o que ela realmente sente vontade. Se ela está feliz acompanhando o parceiro nas atividades dele, tudo bem, mas se for só para agradar, para ele falar que ela é maravilhosa, aí não vale a pena, né? Não Eliana, outra situação muito comum. Por que parece que algumas pessoas, aí homens, mulheres, enfim, não tem distinção, elas sempre se envolvem em relacionamentos complicados? Difíceis, né? Repete o mesmo erro, um tipo de cara que não combina, ou um tipo de mulher que não combina, enfim, algum problema que você não consegue lidar e daqui a pouco você está num outro relacionamento parecido. São as famosas furadas, né? Por que parece que algumas pessoas sempre repetem isso? Olha, isso tem muito a ver também com a própria infância. Às vezes a pessoa presenciou muito isso na vida em família. Às vezes a mulher teve um pai complicado, entendeu? Viu a mãe num casamento complicado, que, vamos supor, também tem muito isso de crenças negativas. Tem filhas que ouviram a mãe ou a própria avó falar assim, olha, cuidado, hein? Homem não presta. Cuidado com o homem não presta. Se você cresce com essa crença que homem não presta, você só vai atrair para a sua vida homens que não prestam. Existem muito mais homens que prestam do que homens que não prestam. Mas a mulher acredita que homem não presta. Então ela só vai cair em furada mesmo. Só vai atrair homens problemáticos. Muitas vezes inconscientemente mesmo, né? Inconscientemente. Ela, lógico, ela quer o melhor para ela. Mas de repente ela está feliz naquele relacionamento, descobre uma traição.
E aí ela fala, não é que a minha avó tinha razão? Volta Homem não sempre para presta. aquele... Aí ela chega na avó, mas você tinha razão? Homem não presta. Então a gente tem que, isso nas minhas palestras eu falo muito isso. Eu ainda pergunto assim, quem aqui acredita que homem não presta? E aquele tanto de mulher levanta a mão. Eu falo, aposto que vocês estão com homens que não prestam. Aí todo mundo cai na risada, sabe? Eu falo, olha, vamos tirar essa crença da cabeça agora, já. Vamos mudar essas crenças para vocês mudarem a própria vida, sabe? Porque a gente tem que acreditar, sim, que existem homens maravilhosos para a gente abrir campo para isso. E essa é uma lição que fica muito nos seus livros, né, Eliana? Sim, essa importância para você mesmo, né? Quer dizer, se isso não vier em primeiro lugar, nada mais tem solução. A pessoa tem que se valorizar, tem que se amar, sabe? Ter aquele auto-amor mesmo, porque fica escrito na testa da pessoa, eu me valorizo. E aí, quando a pessoa se valoriza, ela tem um andar diferente, o tom de voz diferente. Ela atende o telefone, sabe, com um tom de voz diferente. Ela não fica mendigando amor. Quando a pessoa está carente, afetivamente, ela vê o outro, sabe, como um remédio para a infelicidade dela, para a carência. E aí, qualquer um serve. Por isso que ela se decepciona. Porque aí ela pega qualquer um. Você já viu as pessoas falarem assim, ai, eu preciso achar minha cara metade? Nossa, muitas vezes. Poxa vida, então você é só uma metade? Você tem que ser uma pessoa inteira. Boa. E aí sim você vai achar uma outra pessoa inteira. São dois inteiros, duas pessoas autônomas, sabe? Que se completam, se ajudam, crescem juntos, crescer né? juntas. Claro, adorei, então, Eliana. Isso é muito importante. Negócio de cara metade, ó. Chega, né? Chega, caiu. A gente vai para outro rápido intervalinho, mas já volta, não saia daí. Como a Special Olympics é um exemplo de evento, o Bruno Bosque é um exemplo de atleta. Ele começou a se interessar por esporte acompanhando seus irmãos, mas logo se apaixonou por tênis. E o ano que vem vai representar o Brasil nos Jogos Especiais da Special Olympics. Você vai conhecer o Bruno neste domingo no Esporte Fantástico, aqui na Record News. Oferecimento Oral B Pro Saúde 7 benefícios, a marca mais usada pelos dentistas. Novo Pantene protege 10 vezes mais contra danos em uma semana. No Espírito Santo, a alegria está nos vales e montanhas, está no mar e nas areias das praias que ele banha, está no ar, a gente sente ao respirar. A alegria está nas matas e no campo, está nas cidades, em toda esquina, em cada canto, está no horizonte, dá para ver de qualquer lugar. A alegria está na vida da gente, está em cada coração, em cada mente. Dá para ver pelo sorriso e pelo olhar. Espírito Santo, eu hoje te vejo mais forte. O trabalho mudou tua sorte. É hora de comemorar. Espírito Santo, eu hoje te sinto mais forte. Com o progresso, a justiça é teu norte. Terra para viver e prosperar. Espírito Santo, um ótimo lugar para investir e se encantar. Queime calorias, tonifique os músculos, fortaleça o tronco e ative a musculatura do corpo todo com um exercício completo, poderoso e muito mais eficiente. Apresentamos o revolucionário VibroFit, a maneira mais fácil e rápida de queimar calorias e perder peso sem fazer o mínimo esforço. VibroFit estimula todos os músculos, exercitando e queimando calorias, através de uma poderosa onda de vibração. Sua ação vibratória pode chegar em até 45 vezes por segundo. Age de forma profunda, em todos os músculos, proporcionando resultados 3 vezes mais rápidos. E com o VibroFit você pode ter toda essa tecnologia da ação vibratória que as academias e as clínicas utilizam na sua casa. Você não cansa nada com ele. Eu fico parado e ele trabalha toda a minha musculatura. É muito legal, você vê o resultado rapidinho. Com 6 níveis eletrônicos de vibração, VibroFit é perfeito para os iniciantes e ideal para desafiar até mesmo os atletas mais experientes. São 2.700 estímulos por minuto. Você vai queimar calorias e ainda ganhar condicionamento físico. Não perca mais tempo. Ligue agora e peça o seu. O mundo inteiro está usando a poderosa ação vibratória. VibroFit tem 3 programas que mudam automaticamente a frequência vibratória, para que você possa aproveitar o máximo do resultado do seu treino sem aumentar o esforço. Perca peso, melhore seu condicionamento, tonifique os músculos, ative a musculatura do seu corpo todo sem esforço, com apenas alguns minutos por dia e com a poderosa ação vibratória do VibroFit. Sem fazer esforço, eu trabalho com todos os músculos do meu corpo.
Com o Vibrofit, você estimula todos os músculos do corpo no seu treinamento. Você estimula os músculos do braço, o bíceps, o tríceps, a musculatura do ombro, a musculatura das costas, o dorsal, o peitoral, o abdômen, a musculatura da coxa, tanto porção anterior quanto posterior, a musculatura do glúteo e as panturrilhas. Ele é compacto e prático, pode ser usado em qualquer lugar da sua casa e cabe em qualquer cantinho. Não espere mais. Ligue agora e peça o seu Vibrofit. Os resultados são excelentes. Eu fico parado e ele faz o esforço pra mim. Olha, ser bonito, ser brilhando, os bichos felizes. Mas tá fartando arguento, né? E o galo? Uia, ele virou boneco igualzinho na TV. Canta que tem galo de verdade e vai cantar aí na sua casa. O galo da fazenda é daí, faço. Saúde e paz para todos nós. Tranquilidade na rua. Um novo repleto de alegria, muito trabalho. Muita paz e muito amor. Que as pessoas tenham respeito. Saúde e muita paz na família. Mais segurança. Tranquilidade. Educação, saúde. Muita paz e saúde para todo o povo brasileiro. Amor, saúde, paz, felicidade. Ter mais saúde e que as pessoas tenham mais paz no mundo. É o meu grande sonho, paz e amor. E muita amizade. Sabe o que eu quero? Dias melhores, sorrisos mais largos e abraços bem apertados para mim, para você e para todos que acreditam num mundo cada vez melhor. 2011, ano de renovar. Estamos de volta e hoje eu recebo a consultora em desenvolvimento humano, Eliana Barbosa, que fala sobre a decepção amorosa. Eliana, qual é a nossa responsabilidade nas nossas escolhas? Pois é, a gente vive reclamando, né? Como evitar essa decepção e agora? Então vamos escolher, vamos ter escolhas sensatas. E existem algumas ferramentas para a gente fazer essas escolhas sensatas. Por exemplo, Eliana? Olha, você deve olhar sempre para aquela pessoa, antes de você se envolver, quando você estiver se interessando por uma pessoa, você olhar para aquela pessoa, vamos falar no caso de uma mulher em relação a um homem, mas o homem também pode fazer isso em relação à mulher. Você deve fazer umas perguntas para você mesmo. Ó, primeira pergunta, ele é o meu melhor amigo? Pergunta importante. Porque você vai conviver com essa pessoa, você tem que confiar nessa pessoa. Ele tem que ser o seu melhor amigo, tá certo? Ele é uma pessoa sincera com as outras pessoas? Olha aí, todo mundo. Porque se é uma pessoa que fica mentindo para as outras, para o pai, para a mãe, está comigo e está mentindo para o pai, para a mãe, para o amigo, cheio de desculpas para o patrão, ele vai mentir para mim também, uma hora ou outra. A gente não tem nenhum privilégio, né, de ser diferente. Então eu posso tomar um cuidado. Eu gosto do estilo de vida dele, porque ele não vai mudar o estilo de vida dele depois que ele casar comigo ou for viver comigo, até pelo contrário, pode até piorar. Essa é a maior Então, eu gosto de pescar com ele todo fim de semana. Eu tenho que pensar nisso tudo. Com certeza. Ele vai ser um bom pai para os meus filhos, se eu tiver filhos com ele? Será que ele esse gosta for o meu de desejo, criança? Né? Eu já tenho que começar a olhar isso. E a química entre nós, porque só afinidade, conversa é muito legal, mas tem que ter paixão também. Claro. Então, esses quesitos, esses 5 quesitos, essas 5 perguntas são importantes para a gente fazer antes da gente se envolver mesmo com a pessoa. Vamos repetir, Eliana? Adorei. Vamos lá, 5 perguntas. Ele é o meu melhor amigo? Serve para o homem também, hein? Ela é a minha melhor amiga, Isso. né? Ele é uma pessoa sincera com as outras pessoas? Pessoa sincera com as outras pessoas. Isso. Vão escutando. Eu gosto do estilo de vida dele? Gosto do estilo de vida. Vou conseguir pescar com ele ou ir ao balé com ela todas as semanas? Assistir os recitais de piano dela. No meu caso era assim, porque eu sou pianista também. Tá vendo? Ainda bem que o seu queria, né? Seu marido queria. Quarto, ele vai ser um bom pai para os meus filhos, ou ela vai ser uma boa mãe para os meus filhos. E quinto, a química entre nós. Que também é fundamental, né? Relacionamento sem paixão. Então a gente precisa olhar tudo isso e com isso a gente já consegue fazer uma escolha melhor. São perguntas importantes, mesmo quem já está bastante envolvido, começar a refletir. Ô Eliana, sabe? E quando a gente está começando um relacionamento, né, normalmente é muito tentador a gente entrar mesmo no mundo da pessoa, se sentir o outro, né? Então acho que essa última dica podia ficar nesse sentido, né, de
a gente é que é mais importante, né? Claro. Não deixar isso passar do limite, né? Claro que a gente quer uma pessoa junto, que é fundamental Lógico, construir, é muito né? gostoso, viver a dois é uma delícia. Mas não jogar todas as expectativas na outra pessoa. A decepção né? amorosa vem justamente por isso, porque a gente coloca as expectativas no outro, e sendo que na vida, em qualquer tipo de relacionamento, a gente tem que colocar as expectativas na gente mesmo. Nunca Eu morre. aprendi muito, agora eu quero colocar tudo em prática, viu, Eliana? Muito obrigada. Eu agradeço, Tatiana, por essa oportunidade. Posso divulgar meu site? Claro, por favor. www.elianabarbosa.com.br. Deixa eu mostrar aqui o livro de novo, que é o seu livro mais recente, né, Eliana? Tem aqui várias dicas de relacionamento amoroso, muito bacana. Muito obrigada, viu, Eliana? Muito Volte obrigada sempre. pela oportunidade. Obrigada. Chegamos ao final de mais uma edição do Estilo e Saúde. Você pode participar do programa com perguntas e sugestões. Basta mandar um e-mail para o estiloesaude@recordnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Hora 1000.